Eu vim da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, de família simples e sem muitos recursos. E mudei minha vida pelo meio que considero o mais democrático, o concurso público. Essa é a minha história. Eu sou Joses Alves, analista de TI no Supremo Tribunal Federal, professor e coordenador no Gran Cursos Online. Eu sou natural de Duque de Caxias, uma cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Desde pequeno, eu e meus irmãos vivemos uma família, onde meus pais não tinham muitos recursos. Apesar de não termos que outras crianças com melhores condições tinham à época, nunca nos faltou educação. E eu me lembro até hoje de uma frase que minha mãe repetidamente dizia para mim: meu filho, estuda para ser alguém na vida. E isso fez com que eu sempre buscasse estudar, me dedicar para poder, quando adulto, ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor também para eles. Na minha adolescência, a situação financeira na minha casa não tinha melhorado tanto, A gente ainda passava por diversas dificuldades, muitas restrições. Então foi aí que um dia, passando por uma banca de jornal, eu vi um anúncio de um edital, o concurso da Marinha do Brasil. Fui lá, me inscrevi, fiz o concurso e fui aprovado. Entrei para a Marinha, fiz o curso de formação e comecei a minha carreira na Marinha. Só que, após alguns anos, depois de já ter uma carreira consolidada, eu pensei, há outras possibilidades. Preciso fazer a minha faculdade, que eu havia postergado por um tempo por conta da carreira. Retomei a faculdade. Eu servia no navio de guerra, o navio viajava e era muito complicado, E por vezes eu fazia trocas, serviços que eu tinha que dar durante a semana, os plantões, no final de semana. Ou seja, eu abdicava do meu final de semana para poder não perder as aulas da graduação. E foi assim, durante alguns anos, que eu concluí a minha graduação. Então eu vim para Brasília. Quando cheguei aqui em Brasília, eu fiz uma pós e já comecei o processo de estudo para outro concurso público. Uma coisa assim que eu me lembro da minha preparação é que muitas pessoas próximas diziam para mim: poxa, mas você já tem uma carreira, para que você ainda continua estudando tanto? E eu dizia assim: não, eu sei que eu posso mais. E o saber que eu posso mais é que me motivava a continuar estudando, sempre contando de que uma hora a minha vez iria chegar. Teve momentos em que eu pensei: poxa, acho que eu vou desistir, não estou aguentando mais, é muita abdicação, eu não estou vivendo, estou focado nisso há algum tempo já e eu acho que não é para mim. E por muitas vezes eu abdiquei de horas de sono para poder estudar. Só que no mesmo tempo que eu parava por pensar que não dava, eu olhava a minha situação e eu falava assim: poxa, não é essa a vida que eu quero para mim. Então foi assim que eu, como militar, fazendo uma pós-graduação na UNB, estudando para concurso, consegui a aprovação no STF. Mas eu fiz alguns concursos antes, Eu acho que teve em torno de uns 10 concursos, umas 10 reprovações aí. E o interessante é que na minha prova, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal quando eu comento sobre a minha prova, é que no dia da minha prova isso veio bem claro. Eu peguei a prova e comecei a responder. Toda aquela bagagem que eu acumulei estudando me serviu para que, naquele momento, aquela fosse a minha prova. E quando eu terminei a prova, eu terminei com a sensação de que, poxa, eu estou enganado. Essa prova estava muito fácil. E não é porque ela está fácil, é porque você está muito bem preparado. Quando veio o resultado, na objetiva, então, que eu fiquei entre os primeiros lá na objetiva, eu só caí um pouco depois na discursiva, eu falei assim, o sonho é possível, eu estou dentro dessas vagas. Eu fiquei naquela viagem, parece que o mundo parou para mim. Eu vivi aquilo, eu falei assim, cara, eu vou ser chamado para trabalhar na Suprema Corte do país. Eu vou ser analista de TI na Suprema Corte do país. E eu falei assim, será que isso é verdade mesmo? Isso está acontecendo comigo? E assim, eu fiquei guardando isso, Comentei só com algumas pessoas próximas. E quando realmente aconteceu, que eu fui nomeado e tal, eu falei assim, cara, não é um sonho, Foi um sonho. Ter um cargo público hoje, no país que a gente vive, um país de incertezas, é interessante porque te dá tranquilidade. Que você não vai chegar um dia no seu local de trabalho e ser mandado para o RH, porque você está sendo dispensado, ter a tua remuneração todo mês certinho na sua conta,
faz com que você tenha tranquilidade para aprender, desenvolver mais habilidades e entregar até um serviço de mais qualidade dentro do órgão que você trabalha. Ou seja, entregar um serviço de qualidade para a população, porque isso é a finalidade dos órgãos, das entidades públicas. Então isso é muito bom. Logicamente que até a vida da gente muda, porque a gente ter essa tranquilidade faz com que a nossa vida como um todo, a nossa vida social, né, nossos relacionamentos melhorem, porque você tem aquela tranquilidade de prover, né, alimento para sua casa, de você poder ter o dinheiro para poder ter um lazer, você poder comprar algo que você queira muito. Então isso aí faz toda a diferença na vida da pessoa. Você faz com que você tenha realmente qualidade de vida. Bom, assim que eu entrei no STF, eu conheci um colega da TI também, que era professor na universidade aqui de Brasília. Eu falei assim, cara, eu tenho uma vontade enorme de dar aulas também, né? A docência faz parte de mim, eu sempre gostei de dar aulas. Aí ele falou assim, tudo bem, Joyce, assim que tiver uma oportunidade lá, eu te falo. O interessante foi que um mês após essa conversa, ele me chamou e disse que havia uma possibilidade, uma vaga nessa instituição de ensino superior para professor. E eu comecei a dar aulas. Foi então que, após uns quase de 2 a 3 anos dando aulas na graduação, que houve o convite do GRAM para fazer um teste, né? Estava começando o projeto na área de TI, de cursos para a área de TI. E eu fui lá, né? Fiz o teste, comecei as gravações, né? Porque eu já tinha um histórico de aprovação, eu tinha já essa experiência na docência. Fui convidado posteriormente, né, depois de um certo tempo do início do projeto, a ser coordenador dos cursos. Então, eu montei uma equipe hoje que é uma das melhores equipes de professores de TI para concursos públicos do Brasil. E nós estamos aí aprovando vários e vários alunos, né? O tempo todo a gente recebe nas nossas redes sociais, eu recebo alunos dizendo que foram aprovados e que estudando, né, com a gente no GRAM. Essas mensagens que, para mim, são um combustível. Saber que, por meio do meu trabalho, eu estou conseguindo ajudar pessoas a mudarem suas vidas, assim como a minha vida foi mudada através do concurso público. Lá atrás, quando eu comecei a me preparar para concurso, eu vi alguns professores de cursinho, né, dando aula, e eu dizia assim, um dia eu vou ser servidor público e eu vou dar aula para cursinho também. Eu tinha isso para mim. Hoje eu sou servidor público e também professor do maior curso preparatório para concursos do Brasil. Então, o meu sonho se tornou realidade. Se eu, vindo de família humilde, numa cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, consegui hoje estar ocupando um cargo de analista na Suprema Corte do país, você também pode. Sou Joses Alves, analista de TI no Supremo Tribunal Federal, professor e coordenador no GRAM Cursos Online. Aqui todo mundo pode. Eu sou GRAM.
Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, mais aula de segunda fase. Olha lá, hashtag time Penal Carvalhal, vem comigo, vem com Gran, que a gente vai aprovar em massa. A gente vai fazer aqui tudo dentro das nossas possibilidades e até a mais para você conseguir a sua aprovação. Hoje a proposta é trazer regras básicas para que você possa peticionar na esfera penal. Nós temos regras básicas, eu trouxe 2 modelinhos no material. O material está disponibilizado? Não. Já o material vai ser disponibilizado. Eu tenho 2 modelinhos muito básicos que servirão para peças de primeira instância e peças da segunda instância. Meu beijo aqui para Samara que entrou, Eli, Melina que está aqui comigo, Maurício também, a Bruna, já vi a Tati comigo, o Jânio, a galera da mentoria está toda aqui em peso. Obrigada, meus amores, vocês são guerreiros, vocês são aguerridos, vocês são lutadores, estou vendo aí a luta de todo mundo. E parabéns aos aprovados, hoje saiu a lista preliminar dos aprovados na primeira fase. Aqueles que ainda não conseguiram na primeira fase, tenham certeza que com afinco, com estudo, com foco, vocês conseguirão em breve também. Bora começar? A Carolzinha também está aqui comigo. Quem mais que está aqui? A Renatinha. Enfim, a todos da mentoria, um beijo. A todos os meus alunos aqui do Grão, um beijo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vanessa também. Vamos aí subir uma hashtag. Quem sabe, eu posso, dependendo da quantidade, estou pensando aqui de um brinde. Você acha, diretor? Um brinde, uma caneca, um livro autografado pelo nosso querido Gabriel Grangeiro. O que vocês acham hoje ao final da aula? Vou pensar. Vamos ver aí como é que vocês se comportam. Eli, meu amor, aqui, a mentora do nosso hashtag, Nanda. Gente, professora, por que você tá com esses olhinhos inchados? É porque a professora não dormiu muito bem, né? Professora não dormiu muito bem, por quê, professora? Trabalhando em prol da aprovação de todos vocês, mas trabalho com muito amor. Tenho certeza disso. Bora lá, eu também te amo, Nanda, muito. Cadê os coelhinhos? Cadê Samara com os coelhinhos? Não logramos êxito ainda, mas você vai lograr. 23 é o seu exame, tenham fé em Deus. Bora, Vinícius. Ó, Monique, um beijo, Monique, para você que também aí. Ganhei meu dia quando eu vi meu nome na lista, eu imagino, Bruna. Muitos eu ouvi hoje falando exatamente disso. Exatamente isso. Como é bom ver o nome na lista, né? E aí tá tendo até algumas divergências com pontuações que eu também já ouvi algumas pessoas falando de pontuações aí divergentes. Uma caneca para tomarmos café. Eu tô pensando nisso hoje com carinho. Bora aprovar na segunda fase? Vamos aprovar no material. Fernando, meu querido, seja bem-vinda. Bora lá, olha o coelhinho. Gente, 10 regras básicas para você peticionar. Robson, querido, fui para balada ontem, nem pensar em pandemia, não saio, use máscara. É sempre assim, até essa pandemia acabar e até todo mundo conseguir ser vacinado. Olha só. Primeira regra, especificar corretamente o endereçamento, o endereço para onde vai, para quem se quer enviar a peça jurídica. O artigo 319 do CPP, a petição deve ser endereçada ao juízo. Então, de acordo com o artigo do novo CPC, que não é tão mais novo assim, né? É um CPC de 2015, ele acaba alterando esta forma de endereçamento que nós utilizávamos muito para o excelentíssimo. A OAB, a FGV, ainda tem adotado a forma antiga. Então, olha só, o endereçamento ao juízo de direito, aí você vai botar qual é a vara da comarca, e aí coloca o nome da cidade e o estado. Muitos me perguntam, preciso colocar o estado por extenso? Não, não é preciso. Não é preciso, pode botar a sigla do estado. Lembrando que se vier uma peça para o Distrito Federal, nós não temos comarcas do Distrito Federal. Nós temos circunscrição judiciária. Professor, isso já caiu na prova? Alguma competência
do Distrito Federal, nunca caiu em prova competência do Distrito Federal. Então, pode ser que caia. Só cai comarca. Então, é o nome da cidade, comarca, e o estado. Ao juízo, então, você não usa o pronome de tratamento. Ao juízo, por exemplo, da vara de entorpecentes da comarca de Salvador/BA. É assim que você vai endereçar, muito mais simples. Caso você opte pelo endereçamento mais tradicional, que ainda tem sido aceito pela FGV, olha só, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara X na comarca Y. Olha só, galera, esse senhor, esse doutor é optativo. Você pode direto colocar excelentíssimo juiz de direito da vara X da comarca Y. Então, você tem que fazer uma opção pelos dois tipos de endereçamento e praticar somente para esse tipo de endereçamento. Nada de você ficar variando. Carol, qual que você opta? Eu opto pelo o primeiro, que está mais condizente com o CPC de 2015. Até porque a competência é do juízo e não do juiz. Joia? Tranquilos? Quando nós falamos o endereçamento, vocês precisam ter em mente a regra de competência. Nandinha, fica aqui, meu amor, mesmo sem dormir, fica gata, com esse olho inchado que eu tô. Só na elegância, só na elegância. Hoje tá friozinho, aí você põe uma roupinha mais soft, né, que fica legal. Vamos lá. A galera do penal, quando nós falamos de competência, a partir do artigo 69, que nós temos todas as regras de competência. Marinete, beijo! Todas as regras de competência. No processo penal, a regra é da teoria do resultado, onde ocorreu o resultado. Só que nós temos outras regras, por exemplo, quanto às ações penais privadas, artigo 73 do CPP. Então, o querelante ele pode optar pelo local onde houve a consumação do delito ou a residência ou domicílio do querelado. Então, todas estas regras, a partir do artigo 69, elas dizem respeito ao endereçamento. O endereçamento ele vai ser pontuado, é onde a FGV vai analisar se você sabe regras de competência. Leiam a partir do artigo 69 do CPP, que nos traz aqui todo o regramento a respeito da competência. Olha aqui no material. Então, artigo 69 e seguintes do CPP. Então, endereçamento. Ou você opta pelo ao juízo, que está em consonância com o CPC, ou o nosso tradicional, excelentíssimo juiz de direito. Regras de competência, não errem. 0,30 já na sua prova aqui. Carol, pode cair regras de competência nas questões discursivas? Eu sei que a aula é mais voltada hoje para as peças, mas pode sim. Regras de competência é um assunto muito abordado na prova de segunda fase, bem como na primeira fase também. Olha só no material. Segundo tópico aqui, para você fazer uma peça bem feita. Identificação das partes, autor e réu. Autor da ação penal, não é da demanda, da ação penal. Quem quer alguma coisa em desfavor de alguém? É esta pergunta que você vai fazer. Então, nesta toada, nós temos os legitimados. Autor da ação penal, olha só, se eu estiver falando de uma ação penal pública, o autor da ação penal é o MP e o réu é aquele que praticou o delito em tese. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, quem é o autor? Querelante é o autor. Quem é? Vítima ou quem possa representá-la. Cuidado! Aqui você vai utilizar o regramento do artigo 30 ou do artigo 31. O artigo 30 vai dizer que quem é legitimado para ingressar com ação penal privada é a vítima, o ofendido. Se esta vítima tiver morrido ou for declarada a sua ausência, o que vocês vão fazer?
lançar mão do artigo 31. E aí você lança a mão do mnemônico CAD, companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Nesta ordem preferencial, substitui a vítima. Exceção: ação penal privada personalíssima. Não aplica o artigo 31, só o artigo 30, ok? José Roberto, estou treinando para o dia da OAB com recurso de autuação de multa. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. José Barreto, daqui a pouco você assiste a aula mais tarde, beleza. Hoje estou estudando, minha matéria é penal. Nanda, olha só, Samara veio pro lado da força, só falta você, viu? Fica me perturbando. Vocês são ótimas. Paloma, quem escolheu o penal, mas não sabe fazer nenhuma peça, consegue aprender a tempo? Consegue, porque nós temos técnicas. Regra, você vai aprender a regra, você vai aprender a estrutura e o regramento, sim. Claro que vai demandar um pouquinho mais de tempo aí de você, de maior tempo de estudo diário, já que a gente falta praticamente 4 a 5 semanas, para o dia da prova, para que você pegue bastante conteúdo em direito material e direito processual. Ingrid, prof, se eu colocar o endereçamento e o nome da peça em caneta preta e o resto em azul, configura a identificação da peça? Ingrid, eu não arriscaria. Eu não acho que identifica. Entretanto, eu não arriscaria, porque a FGV tá doida para reprovar, tá doidinha para reprovar. Então, opte por uma cor apenas. Eu optaria pela preta, que é sempre a mais acertada, tá? Eu sou grama penal, é exatamente isso. Érica, como funciona a anulação das questões da prova objetiva? As anulações, ou você tomar 0, significa você fugir da resposta, colocar artigos diferentes ou identificação. Mas a identificação zera a sua prova inteira, zera a sua prova inteirinha, tá? Doroteia, Ingrid, Flávio, boa tarde. Érica, que entrou agora também. Nanda, olha só. Você vai passar na sua segunda fase, porque você fere em direito do trabalho, maravilha, mas depois você vem pra cá, tá? Vem pra esse lado aqui, que garanto felicidade. Tô com saudade das suas aulas de penal, mas meu coração é de trabalho, não falo um negócio desse pra prova, mas eu entendo. Você também tá com excelentes professores, né? Nossa querida Ari, nosso querido Tonassi. Resultado preliminar saiu, eu tô aprovada. Aê! Parabéns, parabéns por ter aprovado. Então, olha só no material. O segundo tópico, então, identificação das partes. Lembrando sempre, se as partes estiverem erradas, por exemplo, imaginemos que o advogado representando a sua cliente ingressa com uma denúncia. O que vai acontecer? A peça será rejeitada. A peça será rejeitada por ausência da condição da ação. Ok? Carolzinha, é isso mesmo. Esse lado é o melhor, também acho. Bora aqui. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, profissão, número do CPF, a RG, endereço eletrônico, domicílio, residência do autor e do réu. Isso tudo é a qualificação. Qualificação do quê? Qualificação do quê? Quando você ingressa com uma ação penal, você precisa qualificar quem é que está ingressando, o autor da demanda, chamado de querelante, e o demandado, que é o querelado. Quando não é a petição inicial, você precisa identificar quem é que está apresentando a petição. Aí você não precisa qualificar. Esta qualificação que eu coloquei aqui, essa identificação mais esmiuçada, isso são para petições iniciais. Então, uma ação penal, um mandado de segurança em matéria criminal, um habeas corpus, uma revisão criminal. Aí você precisa ingressar com uma demanda, primeira vez, então você qualifica as partes, tanto quem ingressa, que é o autor da demanda, quanto o demandado, que seria aqui o réu ou o impetrado, no caso do HC. E você deveria qualificar integralmente se você detiver estas informações na prova. Carol, a FGV não me deu esse detalhe. Como eu faço? Você vai botar o nome do autor, do querelante, e vai identificar apenas a qualificação. Como eu coloquei aqui, ó, estado civil, profissão, CPF, RG, endereço eletrônico, mas você não pode inventar informações sob pena de você identificar. Maísa também está no lado da força, coisa mais linda, time penal Carvalhal é lindo.
Terceira regra básica para a construção da sua peça prático-profissional. Definir corretamente o fato. Que fato, gente? Fato delituoso. Fato delituoso. Frank pergunta, posso colocar a qualificação completa? Desta forma, eu preciso colocar todos os dados? Não pode colocar qualificação completa. Você vai colocar os dados, informando que ali você colocaria aqueles dados. Estado civil, nacionalidade, naturalidade, RG, CPF, domicílio, residência. Isso você deveria colocar. Não coloque o nome do querelante e coloque entre parênteses qualificação completa. De jeito nenhum, isso estaria errado. Miriam, professora, pode se apresentar em todas as peças? Pode. Apresentar, manejar são verbos mais genéricos para todas as peças. Recurso, opte mais para interpor. Com a exceção dos embargos, seja embargos declaratórios, seja embargos infringentes de nulidade, porque aí os embargos, você opõe os embargos, mas apresentar não é errado. É uma forma mais genérica que nós temos para todas as peças. E para a petição inicial a gente usa qual? Ajuizar. Apresentar também, manejar, oferecer. Exceções do artigo 95 do CPP, a gente fala em arguir. Arguir. Tranquilo isso. Fazendo aqui uma tabelinha, eu acho que eu vou fazer uma tabelinha para vocês. Quarto tópico. Especificar o direito. E aqui é o grosso da sua pontuação. Aqui é o grosso da sua pontuação. É a fundamentação jurídica. É a fundamentação jurídica. A especificação do direito nada mais é do que a citação da parte da legislação que prevê o embasamento e doutrina e jurisprudência. A fundamentação jurídica, ela compõe os artigos de lei, mais a explicação e a súmula se houver. A mera citação do artigo não pontua, sempre a FGV traz isso. Ela dá a prova prático-profissional e as questões. E ela sempre coloca como observação. A mera citação aos artigos de lei não implica pontuar. Professor, mas e se os artigos estiverem certos? Não vai pontuar. Só pontua se você coloca o artigo certo e faz e traz a fundamentação jurídica. O que é a fundamentação jurídica? O argumento jurídico, com base na doutrina, com base na jurisprudência, eventuais súmulas também deverão ser colocadas para serem pontuadas. Como é que geralmente a FGV faz essa pontuação? Ela divide entre a fundamentação jurídica e a parte do artigo de lei ou súmula. Claro que o artigo de lei ou súmula tem uma pontuação menor do que a própria fundamentação jurídica, mas pontua, às vezes é 0,10, 0,20 para cada artigo. Então, esta pontuação certamente você não pode perder. Lu, pergunta, professora, essa promoção de hoje do GRAM inclui o pacote da segunda fase ou não? Lu, não sei. Diretor, vê com a para ela, por favor, vê quem é que pode responder. Ao pessoal do administrativo, você será encaminhada, Lulu. Não sei te responder, desculpa. Bora mais uma aqui? Ter bem claro o pedido. Ter bem claro o pedido. O juiz precisa compreender claramente qual é o pedido do querelante. Então, isso se nós estivermos numa ação penal privada. Já que estamos na petição inicial, um pedido feito de forma objetiva é mais fácil de ser compreendido. Fazer solicitações inalcançáveis pode ser prejudicial ao processo, motivo até de uma emenda à inicial. É mais assertivo fazer um pedido ponderado, pois há maiores chances de ser atendido. Lembrem, os pedidos nas ações, na ação penais privadas, eu tenho uma ordem. Se você ajuiza a ação penal, se você estiver diante de uma ação penal, você está ingressando com a ação penal com a queixa, você vai fazer o primeiro pedido, é o recebimento. É o recebimento da presente ação. O segundo pedido é que seja encaminhado aos autos ao membro
do MP. Como assim, Carol? Membro do Ministério Público? Por que um membro do Ministério Público vai falar na ação penal privada? O Ministério Público sempre intervém nas ações penais. Sempre. Se nós estivermos diante de uma ação penal privada, nós vamos ter o Ministério Público como fiscal da lei, custos legis, e ele vai se manifestar sempre por último, para garantir a aplicabilidade dos princípios referentes à ação penal privada. Por exemplo, princípio da indivisibilidade. Se o querelante ingressou com a demanda criminal contra todos em caso de concurso de crimes, porque se ele não ingressa em face de um, é renúncia, e a renúncia que o querelante opuser em relação a um dos querelados, a todos se estenderá e extingue a punibilidade, bem como outras questões de direito. Então, o Ministério Público sempre se manifestará nas demandas criminais. Então, o segundo pedido é que seja intimado o Ministério Público para fins de manifestação. O terceiro pedido é que nós vamos fazer, será da citação do querelado. Citação do querelado. Aí você me pergunta, ô Carol, e se nós estivermos diante de uma ação penal privada do rito sumaríssimo, aquelas infrações de menor potencial ofensivo que tramitam no GCRIM, aí o terceiro pedido é que seja designada a audiência de conciliação, a composição dos danos civis. Então, se vier uma situação de juizado especial criminal, eu peço a designação dessa audiência de conciliação, tá? Depois da citação, aí eu venho o pedido condenatório, de condenação. Condenação a quê? Condenação nas penas do artigo XYZ. Depois da condenação, você vai pedir a indenização, fixação da indenização no quanto mínimo, prevista no artigo 387, inciso 4 do CPP. Lembrem que em caso de condenação, o juízo pode, condenação penal, o juízo pode fixar uma quantidade mínima de indenização. E essa indenização vai ser executada lá na esfera civil. Esta quantidade é mínima, mas o juiz só pode conceder este quanto mínimo se foi solicitado pelo querelante, se foi solicitado na petição inicial, tá? Volta aqui. Sexto, produção de provas e a oitiva de testemunhas, se tiver testemunhas para rolar. Esses são os principais pedidos numa petição inicial. E se for um pedido em uma resposta à acusação? Ora, os pedidos da resposta à acusação, diretor, me dá uma tela em branco, por favor. Os pedidos da resposta à acusação, meus queridos, devem ser também pedidos objetivos e são mais simples. Resposta à acusação é a primeira peça que a defesa apresenta na ação penal. Então, eu vou pedir, se houver alguma preliminar que eu aduzi, que eu pleiteei na resposta à acusação, olha só. Então, se eu estiver diante de uma RA, o meu primeiro pedido vai ser o reconhecimento de preliminar para anular a partir do ato tal. E aí você pode utilizar, depende da situação, o 564 e depende do inciso. Depois você vai pedir a absolvição sumária. Isso para o rito ordinário, para o tribunal do júri, não. Você vai pedir a absolvição sumária e vai fazer alusão ao 397, depende do inciso 1, 2, 3 ou 4 do CPP. Então, o pedido na resposta à acusação vai vir o pedido da preliminar, que seja reconhecida a preliminar de nulidade tal, do artigo tal, se tiver preliminar que você aduziu lá no direito. E o pedido principal,
a absolvição sumária com base no 397. Só pede a absolvição sumária do 397 no rito ordinário e no rito sumário. Não pede no rito do tribunal do júri, porque a absolvição sumária do tribunal do júri, ela vai vir ao final do procedimento da primeira fase e o embasamento legal é o 415, tá? Maurício, professora, temos alguma aula sobre teses? Haverá, mas já existem também já algumas aulas aí, já gravadas, mas eu pretendo fazer mais aulas sobre teses para a segunda fase. Com certeza. Volta aqui no material. Pedido de memoriais. Esse você tem mais pedidos. Sim, o primeiro é se houver reconhecimento de preliminares. Preliminares, elas geram nulidades. Se for nulidade absoluta, vai ter que anular desde a ocorrência daquela nulidade. Depois, você vai pedir que no mérito, e aí depende do que a gente deduziu no mérito dos memoriais. Mérito, principal pedido é a da absolvição, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque o pedido da absolvição em sede de memoriais, em sede de alegações finais, é sempre com base no 386, e aí depende do inciso. Não se pede absolvição em sede de memoriais do 397. O 397 só tem cabimento quanto ao pedido na resposta à acusação no rito ordinário e sumário. Já em sede de memoriais, a absolvição vai ser com base no 386, um dos incisos. Carol, mas também só no sumário ordinário? Não. Qualquer rito. Aí vai ser qualquer rito. Ritos especiais, um deles é o tribunal do júri, o ordinário, o sumário até o sumaríssimo. Então, você vai pedir a absolvição com base sempre no 386. Volta aqui. Ainda depende da situação, nós temos outras teses de mérito. Nós temos um pedido, por exemplo, de desclassificação para um crime mais brando. E se for o caso, encaminhamento dos autos ao juízo competente. Temos também de desqualificação, de retirada da qualificadora para que ele venha a responder por um crime simples e não qualificado. Estas teses já são consideradas teses subsidiárias. Então, varia aqui de acordo com as teses que a gente está pedindo. A tese principal é a tese da absolvição. O resto vai ser sempre subsidiária. Mas se nós estamos falando de alegações finais, sempre haverá pedido quanto à dosimetria da pena. E aí você deve falar das 3 fases: pena base, pena intermediária e pena definitiva. Ou seja, vai falar da fixação da pena base, respeitando aqui as circunstâncias judiciais de 59. Então, se houver alguma circunstância judicial que a gente possa falar para que a pena base vá para o mínimo legal, a gente vai falar. Circunstâncias legais para fixação da segunda fase. Então, se houver uma atenuante de menoridade relativa, o que é isso? Quando caracterizamos que o agente que praticou o delito, ele estava entre 18 e 21 à época dos fatos. Aí nós pediríamos uma atenuante do artigo 65. Quando há, por exemplo, confissão, ainda que seja uma confissão qualificada, vamos pedir também, na dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante quanto à confissão. Se o MP tiver pedido alguma agravante, que também é segunda fase, a gente pede para que afaste aquela agravante e vai fundamentar. E, por fim, fixação da pena definitiva, que é aqui a questão de causas de diminuição da pena. São as frações. Então, por exemplo, se o crime for tentado, você tem uma redução da pena. Se houver uma reparação do dano posterior, então você tem um arrependimento posterior do artigo 16, você também tem uma diminuição de pena. Caso o MP tenha pedido uma causa de aumento de pena, você vai pedir a retirada daquela causa de aumento de pena. Carol, sempre isso eu tenho que fazer na alegação final? Sim, falar sempre da dosimetria da pena. Depois que se fala da dosimetria da pena, a gente vai falar do regime inicial de cumprimento de pena com base nas regras do artigo 33, parágrafo 2º
do Código Penal. Sempre, sempre, sempre. Depois, e aí eu vou botar um asterisco, se for o caso, a gente pede a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, de acordo com o artigo 44 do CP. Como assim, se for o caso? Dosimetria sempre, regime inicial de cumprimento de pena sempre nesta ordem. Se, por exemplo, você estiver diante de um crime que não seja um crime praticado mediante violência ou grave ameaça, o réu não seja reincidente específico e a pena a ser fixada seja até 4 anos, você pode pedir que o juiz substitua a PPL pela PRD de acordo com o regramento do 44. Ah, então cabe no roubo? Não cabe no roubo. Por que não cabe no roubo? Não cabe no roubo, porque o roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça e o artigo 44 diz: não cabe a substituição se o crime tiver sido praticado mediante violência ou grave ameaça, dentre os demais requisitos. E o último pedido, olha só, e o último pedido é a aplicação da substituição penal, do sursi, da suspensão, melhor dizendo, da suspensão condicional da pena, sursi penal ou sursi da pena, que é do artigo 77 do Código Penal. Também se couber. Por quê? Porque o sursi penal do artigo 77 só caberá se não couber o 44, que é a substituição da PPL pela PRD, e se a pena privativa de liberdade for até 2 anos. Por exemplo, é um crime de estupro, caberia o sursi penal? Não, certamente essa pena vai ser maior do que 2 anos. Carol, o sursi penal, o crime pode ser mediante violência ou grave ameaça? Pode. O que não pode é a substituição da PPL para PRD. Então, os pedidos sempre finais giram em torno sempre da dosimetria e sempre do regime inicial de cumprimento de pena. Talvez a suspensão, a substituição e, por fim, a suspensão condicional da pena. Então, olha só, do artigo da dosimetria é o 68 que fala do critério trifásico. Da substituição, 44, do regime inicial 33, da substituição 44, 77 do sursi penal. Ok? Professora, quando inicia os simulados, eu acho que já na próxima semana já deve ter simulados, mas não tenho aqui o calendário em mãos para te dizer. Anjinho, né? Tá bom, Anjinho. Gente, esses pedidos são extremamente importantes que vocês fixem. Me dá outra tela em branco, diretor, por favor. E agora, o que vocês precisam lembrar de pedidos nas petições de recurso? Muito simples. Olha só. Quando eu falo de recurso, primeiro sempre se pede o conhecimento. O conhecimento diz o seguinte, ó, juiz, estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Então, o conhecimento do recurso, ele está atrelada às condições de admissibilidade. Condições intrínsecas e extrínsecas. Por exemplo, legitimidade recursal, tempestividade, cabimento, interesse. Todas essas condições de admissibilidade, elas gerarão uma decisão sobre o conhecimento do recurso. Eu ainda não analiso o mérito, então eu recebo este recurso, vejo que estas condições, esses pressupostos recursais estão presentes, para depois a análise do mérito. Lembrando que este conhecimento, esta análise preliminar do recurso quanto à sua admissibilidade, ela é feita pelo juízo a quo e a de quem. E a análise feita pelo juízo a quo não vincula o juízo a de quem. A análise feita pelo juízo recorrido não vincula o juízo que vai decidir o mérito do seu recurso, que é a instância a de quem. Então, primeiro se pede o conhecimento, que é a análise das circunstâncias de admissibilidade, dos pressupostos de admissibilidade. Depois você vai pedir, olha só no material, duplo grau de admissibilidade, perfeito. Depois você vai pedir o provimento do recurso. Carol, eu preciso destrinchar provimento para tal coisa, para... Eu sugiro que sim. As últimas provas da OAB que caíram recurso, nenhuma delas, a folha, o espelho de correção, o provimento estava delimitado.
Bastava que o examinando colocasse: ante o exposto requer o conhecimento e provimento, ponto. Não colocava o conhecimento para. Não colocava o conhecimento para. Vamos aqui responder algumas questões que eu vi que vocês já colocaram. Na câmera 2, diretor, por favor, algumas questões, olha só. O Ítalo colocou: e o artigo 395? O artigo 395, Ítalo, ele está relacionado ao recebimento ou à rejeição. Melhor ainda, a rejeição. O 395 do CPP, ele trouxe aqui 4 hipóteses da rejeição da denúncia ou queixa. Rejeita-se a denúncia ou queixa por ela ser inepta, ou seja, a ausência de requisitos formais do artigo 41. Rejeita-se a denúncia ou queixa se não tiverem os pressupostos processuais ou as condições da ação. E o inciso 3, pela ausência de justa causa. Então, o 395, ele vai analisar quando ele já tiver recebido a denúncia ou a queixa. Então, quando eu estou na resposta à acusação, eu não devo, como técnica, falar novamente do recebimento, porque já foi recebido. Agora, onde eu posso argumentar o 395? Sabe aonde pode cair na prova? No rito especial do artigo 513 e seguintes do CPP, da lei de drogas também. Por quê? Porque antes do recebimento da denúncia ou da queixa, existe uma notificação prévia, não existe ainda citação, para que o réu faça uma defesa preliminar. E essa defesa preliminar é exatamente para que eu fale ao juiz que não existem os requisitos para que ele receba. Aí eu posso falar bem de forma técnica do 395. Então, no rito especial da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, e dos crimes praticados por funcionários públicos, nós temos o oferecimento da denúncia ou queixa, depois eu tenho uma notificação, depois a defesa preliminar, para só então o juiz receber a denúncia, citar o réu para resposta à acusação. Aí eu teria que utilizar na defesa preliminar as hipóteses de rejeição da denúncia do 395. Mas não há lugar de eu falar o 395 na resposta à acusação que já foi recebida esta denúncia ou queixa. Tudo bem? Carol, vai ter outra aula de marcação de VAD? Eu acho que outra aula de marcação de VAD não. Mas qual seria a dúvida? Podemos marcar o VAD nos artigos que você cita nas aulas tranquilamente, fazer remissões tranquilamente. Deixe-me ver aqui mais dúvidas que acho que passou batido. A Lu, já falei com a Lu. Maurício, professora, teremos aula de defesa? Também já respondi. Acho que já foi, né? Já foram todas as perguntas. Já colocou, Fernando, as marcações de Rosinha? Isso é ótimo. Ah, a Vivi fez uma pergunta ótima. O sursi é somente no sumaríssimo, então? Não. Esse sursi que eu coloco como uma das últimos pedidos, porque eu desenvolvi também no mérito, o sursi penal, cuidado, Vivi. Nós temos 2 tipos de sursis. Sursi, não falo S, né? Nós temos o sursi processual, que é lá na Lei 9.099 e que não está atrelado apenas aos crimes de menor potencial ofensivo, e sim aos crimes que têm a pena mínima igual ou inferior a 1 ano. O sursi processual é lá no início do processo, o MP oferece a denúncia, aí preenchidos os requisitos, ele oferece o acordo. Então é lá no início. O que eu falei aqui é o sursi penal. O sursi penal, a pena privativa de liberdade fixada tem que ser até 2 anos. Não significa dizer que é crime de menor potencial ofensivo, não. Imagina só que é um crime com pena máxima abstratamente prevista acima de 2 anos. Então não é crime de menor potencial ofensivo. O sursi penal. Aí quando há condenação na dosimetria da pena, o juiz consegue chegar a uma pena menor, mas não significa dizer que é uma infração de menor potencial, porque para que seja uma infração de menor potencial ofensivo, Vivi, a pena máxima prevista abstratamente, prevista lá pelo legislador,
tem que ser igual ou inferior a 2. Sursi penal, eu não trabalho com a pena abstrata, eu trabalho com a pena concreta, já fixada na sentença condenatória, tá? Vamos que vamos. Prof, faz um simulado sobre estelionato que agora é em regra de ação condicionada. João, vou pensar aí, ó. Gostei da dica, porque a gente tem que criar, né? Mais alguma? Professora Carol, quais são os pedidos necessários na peça de interposição juntada de recurso? Massa. Interposição juntada, que é a folha de rosto, se você vier com um agravo em execução, recurso em sentido estrito ou carta testemunhável, você vai pedir o conhecimento e o provimento. Mas antes, você vai ter que pedir que o juízo a quo recorrido exerça o juízo de retratação ou aplique o efeito iterativo. Caiu o rese, caiu agravo em execução, pode ser que caia, não aposto, mas pode ser que caia. Carta testemunhável nunca caiu. São esses recursos que há o juízo de retratação, o efeito regressivo, ou seja, o juízo a quo deve modificar. Então você vai pedir, primeiro, que o juízo a quo se retrate da decisão aplicando, se for o agravo e se for o rese, o artigo 589 do CPP. Tranquilos? Aí você vai, qual é o pedido? Juízo de retratação, que seja conhecido o recurso e encaminhada as razões, caso o juízo mantenha a decisão, ao tribunal adquém. É esse pedido que você faz no termo de interposição. Agora, se vier uma apelação que não tem juízo de retratação, você vai pedir que seja recebido o recurso, seja conhecido e encaminhada as razões anexas ao juízo adquém. Ponto. C'est fini. Tranquilo? Deixe-me ver. Mais alguma pergunta, gente? Vou dar aqui. Bora lá. Material. Então, esses são os principais pedidos. Sexto tópico de regra básica: descrição das provas para comprovar a verdade. Se você tiver uma petição inicial, você tem que pedir a produção de provas. A relação dos documentos que o advogado pretende apresentar na condução do processo tem que ser parte da peça jurídica. Não se pode protocolar uma petição inicial sem que haja uma prova concreta dos fatos. Por quê? Porque esta prova concreta dos fatos fará como é o nome, criatura de Deus, Carol? Fará parte da justa causa. Então, se eu estiver ajuizando a ação penal, eu preciso demonstrar a justa causa. E a justa causa, ela é composta por indícios de autoria mais prova da materialidade. Então, eu preciso preciso falar da juntada destas provas concretas dos fatos. Os documentos devem, inclusive, estar em mãos para o caso de precisarem ser apresentados no dia da audiência. Ok? Isso aqui, gente, utiliza muito na petição inicial. Mas pode, após encerrada a instrução, pode ter aplicabilidade do artigo 404 do CPP, diligências complementares. Então, esta produção de provas, a regra dela, quando é? Quando do oferecimento da petição inicial acusatória, denúncia ou queixa, ou a primeira peça de defesa, que é a resposta à acusação. Então, em ambas as peças, as partes devem requerer a produção de provas necessárias para demonstrar o que elas estão pedindo. Até aí, tudo bem. Mas e se houver diligências complementares, que o lugar dessas diligências complementares é após o encerramento do interrogatório, que é o último ato da audiência de instrução, o que acontece? Aí o juízo vai perguntar se as partes querem produzir provas. Estas provas só podem ser produzidas se elas forem consideradas novas provas. Provas que não eram de conhecimento das partes quando do ajuizamento da ação ou da apresentação da resposta à acusação. Aí você pede a produção destas novas provas,
que aí nós estaremos diante do artigo 404 do CPP. Se houver diligências para a produção de novas provas, as alegações finais serão sempre por escrito. Lembre que o prazo é de 5 dias, mas a fundamentação legal é o 404, parágrafo único. Olha só. Vamos beber aqui um pouquinho de água e vamos para a sétima regra. O que diz a sétima regra? Lembre que a citação do réu é na petição inicial, precisamos pedir. É outro requerimento imprescindível, extremamente necessário para que o processo possa ir adiante. Nenhum processo pode prosseguir nos trâmites sem que haja a citação do réu. Para que existe a citação do réu? Para que ocorra a angularização do processo, ou seja, para que o réu tome conhecimento de que recai sobre ele uma acusação e que ele exerça o contraditório e a ampla defesa. A ausência de citação gera nulidade absoluta. O regramento da citação está a partir do artigo 300 no material e 51 do CPP. Artigo 351 do CPP. Então, a citação, ela tem como objetivo dar ciência ao réu de que recai sobre ele uma acusação, bem como viabilizar este réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Professora, fala sobre a súmula 719. Eu posso fazer uma aula, e vai ter, tá? Só de súmulas, eu acho que a semana que vem, daí eu falo. Prometo que essas súmulas são importantíssimas. 719 do Supremo e 440, que é sobre regime inicial de cumprimento de pena, tá? Falo sim, falo. A gente vai ter aula só sobre súmula, salvo engano, é na semana que vem. Orientações de escrita e formatação da peça. Clareza e objetividade. Uma petição deve ser clara e objetiva, facilita a leitura e a compreensão do juiz e da forma breve. É uma forma do advogado contribuir para a celeridade. Quando a gente fala desta orientação escrita e a formatação, é a estrutura da peça prático-profissional, que eu aqui no final do material já trago 2 estruturas. Ao final, o silogismo processual, chamado também de silogismo aristotélico. Na petição, a premissa maior precede a premissa menor precede a premissa maior. Ou seja, o que é esta premissa menor? É o fato que você vai impugnar. A premissa maior é a fundamentação jurídica. E o pedido é a conclusão, que no silogismo aristotélico nós chamamos de síntese. Então, quando eu argumento dentro do tópico 2 da petição, que é do direito, da fundamentação, para cada tese, quando eu utilizo a técnica do silogismo processual, do silogismo jurídico, do silogismo aristotélico, eu vou trabalhar com a premissa menor, maior e a conclusão, ou o contrário, premissa maior, menor e conclusão. O que eu não posso é começar para a conclusão. Carol, para cada tese, eu pego o fato, descrevo, aquele fato eu estou impugnando com a fundamentação jurídica, que é a premissa maior, fundamentação jurídica, artigo, doutrina, jurisprudência. E a síntese é a conclusão daquela situação, a subsunção do fato à norma, o encaixe do fato de acordo com a norma jurídica. Então, para cada tese, no corpo da sua petição, haverá conclusões intermediárias. Lá no último tópico que é pedido, eu pego só as conclusões e jogo no pedido final. Ante o exposto requer. Aí eu só vou analisar, só vou pegar estas conclusões que eu já coloquei durante o corpo do texto, ao longo do corpo do texto, que são as conclusões intermediárias. Olha só. A maior é a norma. A maior é a norma, é o direito, não a norma propriamente dita como artigo, Fernando. A premissa maior é a fundamentação jurídica. E, por fim, a última regra, prazo de interposição em caso de recurso ou de apresentação
ou de apresentação da sua petição de acordo com a tempestividade. Normalmente a banca solicita, o que tem vindo, ela pedir apresente a peça no último dia do prazo processual. E ao final você deve colocar a advogado e a OAB. Silogismo jurídico é a melhor forma de argumentação? Valme, se é assim sua pronúncia, do seu nome. Eu acho, é o que eu gosto, a melhor forma, porque para cada tese que você está desenvolvendo o seu raciocínio, você utiliza o silogismo processual. Eu acho uma das melhores técnicas argumentativas. Olha só no material para a gente encerrar nossa aulinha. Eu trouxe a estrutura, ficou aqui em cima, desconfigurou. A estrutura básica de uma petição, aqui para o juízo de primeiro grau, olha, o endereçamento, a qualificação, o nome da peça e a divisão, fato, direito, pedido e o fechamento, que é local e data. Lembre que a data tem sempre a questão da tempestividade. E uma estrutura básica dos recursos. A peça de interposição, teve um colega que perguntou aqui sobre os pedidos. Muito cuidado em caso de recurso em sentido estrito e agravo, a gente inclui no texto o pedido do juízo de retratação e, ao final, a peça das razões recursais. A gente sempre apresenta termo e razões conjuntamente. Robson, na sequência, sim, darei a aula de PM para Alagoas Processual Penal. Meus queridos, um beijo para vocês. Material tá divulgado já? Material tá divulgado. Quem ainda não acessou, aperta um F5 aí, atualiza. Pega esse material e treina essas peças, essas duas estruturas básicas que eu trouxe. Excelente semana, bons estudos e reitero meus parabéns aos aprovados na prova da OAB. Sigamos na segunda fase aí, que dia 8 de agosto tá logo ali. Um beijo, que Deus abençoe. Sim, Michael, esta aula ficará disponível no YouTube para vocês. Um beijo. Quem quiser, convido no canal do Gran Cursos. Eu estarei lá falando com o pessoal para PM Alagoas de processo penal. Mas nada óbvio de você assistir a esta aula, porque isso é um treino, é uma revisão de processo penal bem legal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, fiquem com Deus.